Oi, que bom estar com você aqui mais um dia, para podermos caminhar um pouco mais nos passos dessa mulher tão inspiradora para mim e para você. Espero que você esteja recebendo algo da parte de Deus e que nós possamos crescer no conhecimento do nosso Deus. Quando crescemos no conhecimento dele, é porque estamos crescendo na palavra que ele deixou para nós. Amém? E eu queria recapitular um pouquinho aqui com você o último áudio, né? Quando nós partilhamos aqui que quando Eliseu fez a promessa que daí um ano ela estaria com o filho em seus braços, ela não demonstrou nenhuma manifestação de fé da parte dela, não houve. Ela, pelo contrário, ela se mostrou até um pouco cética. E ela ouviu aquela palavra, ela ouviu aquela promessa, não houve uma manifestação de fé, mas a palavra se cumpriu. E isso nos ensina algo, nos ensina que o poder de Deus está na palavra. A palavra do Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, né? Então, a nossa fé nesse momento, o Deus independe da nossa fé. Quando Ele quer criar, Ele cria. Independente se eu creio, se você crê, se a gente não crê, o que Ele falou vai se cumprir. Ele não depende da nossa fé para trazer nada à existência. Foi Ele que disse, haja luz, e houve luz. Naquele momento tinha alguém para dizer amém? Não, não tinha. E então não havia ninguém, não houve manifestação nenhuma de fé de ninguém, mas aconteceu o que ele liberou pela boca dele. Ah, então eu não preciso crer? Claro que precisa crer. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Você precisa ter fé. Porque a nossa fé agrada a Deus. Mas a nossa fé não dá a Ele poder. A nossa fé não dá ao nosso Deus poder. Ele é o poder. E independe da nossa fé. Com fé ou com não fé, se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não depende da minha fé para ter poder, nem da minha, nem da sua, nem de ninguém. Não é? Eu preciso ter fé para receber. Você precisa ter fé para receber o que Deus já fez. Agora, para Ele fazer, a minha fé é inoperante para Ele fazer. Não é o tanto de fé que eu tenho, que você tem, que vai fazer Ele fazer. Não, não é isso. O tanto de fé que nós temos é o que nós vamos receber. Então, ela não demonstrou aquela fé, ela nem pediu, mas ela acreditava em Deus. E quando aquela palavra foi liberada, ela creu. Ela creu porque ela recebeu, não é mesmo? Então, nós não andamos pelo que vemos. Uma fé verdadeira, ela só caminha pelo que ela sabe da palavra, do que Deus liberou e falou, declarou, não pelo que sente ou pelo que vê, não é? Então, o quanto você acredita na palavra liberada sobre sua casa, sua família, é o quanto que Deus vai manifestar o seu poder. E isso nós precisamos, assim, ter muito claro dentro de nós, para que possamos caminhar em experiências maravilhosas com o nosso Deus, né? Se foi Deus que falou, vai cumprir, né? Eu não sei como que Ele vai trazer, a gente não sabe como que Ele vai trazer à existência o que Ele falou, e isso não cabe a nós, né, sabermos, mas vai cumprir. Deus vai cumprir.
Pode não ser no seu tempo, nem da maneira que você imaginou, ou pensou, ou calculou, ou planejou, ou imaginou, mas ele vai fazer, né? Quando ele fala, ele cumpre. Esse é o poder da palavra, né? Então, esse filho era o filho da promessa, ele era um cumprimento de uma promessa, né? E isso é muito maravilhoso. Quando temos uma palavra que rege a nossa vida, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos no que cremos. Você tem uma palavra que rege a sua vida? Hoje, nesse momento, você tem uma palavra que você pode segurar nela e caminhar em cima dela? Será que você tem caminhado em cima de uma promessa, em cima de uma palavra? Talvez os seus pés já estão cansados, você está demorando, você crê que está demorando a ver algum resultado, há momentos que você, nossa, quase duvida, mas se você tem uma palavra, caminha em cima dessa promessa, em cima dessa palavra, porque toda promessa que foi feita por Deus, nós não precisamos temer, porque essa promessa está nas mãos dele e vai se cumprir no tempo dele. Não é mesmo? A responsabilidade de fazer cumprir a promessa é de Deus. Escute isso. A responsabilidade de fazer cumprir a promessa é de Deus. Ele, você não precisa, você não precisa colaborar, talvez cooperar, ajudar Deus. Nós não podemos fazer como Abraão, né? Que no afã de ajudar Deus acabou gerando Ismael, que não era o filho da promessa. Ele parecia que era, mas não era. Não é mesmo? Muitas das vezes nós geramos algo que parece, mas não é, porque não sabemos esperar e confiar na promessa. Confiar que Deus, ele é totalmente capaz e poderoso de fazer cumprir o que prometeu. Então, essa promessa se cumpriu, aquela criança nasceu, e quando a promessa sai das mãos de Deus e chega na nossa mão, então a partir dali nós temos uma responsabilidade em cuidar dessa promessa. Nós temos uma responsabilidade, assim como Adão no Éden, ele tinha uma responsabilidade de cuidar, de guardar, de cultivar. Deus criou, Deus deu ao homem, mas agora o homem tinha uma responsabilidade de cuidar. Então ali estava aquela criança, que era uma responsabilidade daqueles pais, né? É claro que Deus não saiu de cena, evidentemente que não. Não é isso que eu estou dizendo. Deus criou, entregou na mão dos pais e foi embora. Não. Mas agora a promessa já estava de posse da mãe, do pai, naquela casa. E nós sabemos que a partir daquele momento os pais teriam um papel de importância, um papel de responsabilidade maior, não é? O menino foi crescendo e aí a Bíblia fala que certamente ali por volta de 12 anos ele foi ter com o pai no campo. Isso era muito comum, porque 12 anos era uma idade que o menino acompanhava o pai, ele começava a sair com o pai, aprender o ofício do pai, ele saía para ajudar o pai nos negócios do pai, ele estava sendo preparado pelo pai. Então, certamente, ele estava indo sim, aprender o ofício do pai, aprender o trabalho do pai, né? Por muitos anos, quando eu pregava essa palavra, eu ficava assim muito intrigada porque que esse pai, já mais velho e rico, por que ele não estava mais tempo com esse filho, né?
em casa, por que que ele estava tanto no trabalho? Esse menino foi ter, né, com os segadores ali na colheita, com o pai. Mas, queridos, precisa ter um equilíbrio. O pai precisa levar o filho para o trabalho. O pai precisa encaminhar esse filho para o trabalho desde cedo, ensinar o ofício ao filho, ensinar o trabalho ao filho, a importância do trabalho, a responsabilidade aqui na terra de todos nós que carregamos como missão, como tarefa, sabe? O preparo para a profissão. Então o pai estava fazendo uma coisa certa. Ele estava ensinando o filho. Ele estava preparando o futuro do filho. Ele estava levando o filho para ver uma realidade, porque hoje nós, muitas das vezes, protegemos os nossos filhos de uma realidade, mantemos eles bem distante da realidade, criamos um mundo paralelo, particular para os filhos, e os filhos não aprendem nada, eles recebem tudo de graça, eles recebem tudo de mão beijada. Eles não aprendem o valor das coisas, eles não aprendem como é que o pai conseguiu aquilo que o pai tinha até aquele dia. Como que o pai conseguiu? Qual foi o trabalho que isso deu? Qual foi os passos que o pai deu? Então, isso é extremamente importante, uma geração passar para outra geração a importância do trabalho, a história do pai e da mãe como produtores de bens de uma família, como que eles chegaram até ali, qual que é a história do pai, da mãe, é, isso é fundamental. Nós estamos gerando nos filhos caráter. Nada cai do céu, nada. Tudo é fruto de trabalho. Evidentemente que a bênção vem do céu. A bênção sobre o seu trabalho, a bênção sobre o seu esforço, a bênção sobre o seu levantar cedo, sobre o seu produzir, sobre o seu trabalhar. E isso é claro que cai do céu, a bênção cai do céu, o favor de Deus, mas o seu trabalho não. O fruto do seu trabalho, não. Ele é uma coisa da terra. No céu nós não vamos precisar trabalhar, mas aqui nós precisamos trabalhar. Aqui o trabalho é uma missão, traz dignidade ao ser humano, não é mesmo? Isso é bíblico, do suor do teu trabalho comerás. Não é castigo, sabe? A gente às vezes vê isso como uma coisa muito ruim. É claro que Deus não pensou que seria assim, ele não planejou ser assim. Mas, devido aos acontecimentos no Éden, se tornou assim. Então, é assim que nós vivemos. É assim que Deus estabeleceu. Não é mesmo? É assim que ele estabeleceu. Então, ensinar essa criança a andar nos caminhos do pai. O que que o pai já sabe que o pai pode ensinar ao filho, não é? Então eu vejo que estava indo tudo tão bem, né? O menino sendo preparado pelo pai, uma família feliz. Era uma família feliz. E quando a gente tem uma tendência a pensar que quando tudo vai bem, é porque Deus está ali. E quando algo começa a não sair tão certo, a não ficar tão bem, a gente pensa que Deus retirou-se. A gente pensa que Deus não está ali. Mas isso não é verdade. Deus está presente em todo o tempo. Deus está presente em todas as situações. Ele tem o comando, ele tem o controle absoluto, ele tem poder sobre todos os acontecimentos, quer seja bom, quer seja maus. Então, esse menino no campo começou a gemer. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então ali começou a dar algo errado. O pai chamou um servo e falou: olha, leva ele para a mãe. Talvez o pai pensou que fosse um mal-estar devido ao sol,
nada que fosse tão grave, apenas ir para casa, descansar um pouco, descansar, tomar um copo de água, talvez um remédio, um chá. Ele pensou que estaria resolvido. Talvez um pai mais cuidadoso e zeloso não teria mandado um servo, teria ido ele mesmo. Porque ali naquele campo, o que mais precioso ele tinha era o filho. Não eram as sementes, não era o trabalho, não era o fruto do trabalho, não eram as riquezas, não eram os trabalhadores do seu campo, era o seu filho. O seu filho realmente devia ter primazia naquele momento. Então fica um alerta, né, aos pais que às vezes colocam tantas outras prioridades na frente dos filhos, principalmente se os filhos foram pequenos. Quando os filhos crescem, são adultos, eles se tornam donos da sua vida. Se precisavam vir até nós, se quiser os nossos conselhos vão pedir, mas quando são pequenos, eles precisam de nós, eles precisam do nosso cuidado, eles precisam dos nossos conselhos, da nossa palavra, do nosso zelo, não é mesmo? E eles têm a primazia. Então, quando aquilo que Deus te deu, quando a promessa se cumpriu e começa a gemer, então tem apenas uma coisa a ser feita. Foi o que a sunamita fez. Ela pegou aquele filho e a Bíblia fala que ela colocou sobre os joelhos. Ela colocou no colo, ela colocou sobre os joelhos. Joelhos fala de oração. Eu não tenho dúvida que ela pegou aquela criança, pôs sobre os joelhos e começou a clamar. O Deus vivo que ela conhecia tão bem. O Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso. E aqui eu quero falar um pouquinho para você sobre oração. Mas eu vou deixar para amanhã, senão esse áudio vai ficar muito longo. Amanhã nós vamos falar sobre oração. O que é colocar sobre os joelhos aquilo que está angustiando o nosso coração, aquilo que está vindo com tanto temor sobre nós. Colocar sobre os joelhos. A promessa foi Deus que fez, foi Deus que cumpriu. Ela estava ali apenas administrando, cuidando daquilo que Deus deu. Algo começou a dar errado. E então ela colocou sobre os joelhos. Amanhã nós continuaremos a nossa conversa. Amém? Espero que você comece a orar desde hoje, pedindo ao Senhor para que fale aos nossos corações, ao seu, ao meu, a de todos que estão ouvindo e participando desse estudo. Que Deus traga para nós uma palavra clara sobre o que é oração. Amém, queridos? Então, até amanhã, um beijo no seu coração. Medita hoje que Deus não precisa da sua fé para fazer cumprir uma promessa. É o poder dele. Você precisa da fé para agradar a Deus e para receber a promessa. Mas Deus é Deus, independente do tamanho da nossa fé. Amém? Fica na paz, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.